Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, e a lição que estamos estudando nesse quarto trimestre é a lição de adultos, que traz por temas o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Paulo, o discipulador de vidas. Então, nesta lição, nós vamos ver aí mais um processo na parte da evangelização, no processo de plantar igrejas. Então, Paulo, ele tinha uma preocupação, que era de que os irmãos, os novos convertidos, permanecessem firmes na presença do Senhor. E para que haja esse alicerce, para que haja esse engajamento desses novos crentes no corpo de Cristo, é preciso que exista um processo de discipulado, de ensino, para que esses irmãos possam crescer e amadurecer. Seria, por exemplo, como a gente usa dizer no caso de uma plantinha que nós falamos muito aqui sobre semente, plantar semente, a germinação, e dependendo da estação do ano, se é uma estação muito seca, é necessário que aquela pessoa que plantou a semente, ele se preocupe, em aguar essa plantinha pelo menos 2 vezes por dia. Acho que o correto é 2 vezes por dia. Aguar essa plantinha. Para quê? Para que ela não venha morrer diante do calor, diante do sol escaldante, diante da terra seca. Então é preciso suprir as necessidades desta plantinha através da aguação ou através da água, para que ela possa crescer, desenvolver e no futuro ela produzir os frutos que ela deverá produzir para poder fazer valer, o seu estado ali na terra. Da mesma forma, nós falamos da Igreja de Cristo, é necessário que haja esse processo. Pregar o Evangelho é uma determinação do Senhor Jesus, é uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a primeira parte é, a pessoa ouviu a voz do Evangelho, creu, se submeteu ao batismo. Ele agora se tornou um cristão, mas é necessário, como uma plantinha que acaba de ser germinada, ela precisa agora passar por cuidados. Ela não pode ser abandonada. Então, é preciso de água para aguar, precisa muitas vezes de um adubozinho, de melhorar as condições da terra, para que a terra possa fornecer os nutrientes que essa plantinha vai precisar para poder crescer sadia e se desenvolver dentro, do seu contexto original. Da mesma forma, o cristão, ele nasceu, ele creu no Evangelho, ele se batizou, mas ele agora precisa passar por um ensinamento. E, aliás, Jesus deixa isso muito bem claro lá nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Capítulo 28, se não me falha a memória, de Mateus, Jesus ele orienta. Ide ensinai as nações. E depois ele diz, ensinando-as a guardar. Quer dizer, primeiro você prega, ensina, e depois você volta ensinando para que elas aprendam a guardar todas as coisas e a observar todos os mandamentos que o Senhor tem nos deixado. Então isso faz parte do discipulado. E é uma forma também de manter o novo convertido pronto para suportar, o calor do deserto, o calor da fornalha, como falamos em lições anteriores. Nós vemos que, principalmente no contexto de Paulo, nesse contexto que Paulo escreve essas cartas, que nos orienta, a igreja vivia sendo sacudida pelas perseguições. Perseguições essas que, na maioria delas, eram provocadas pelos próprios judeus, pelos próprios irmãos, da religiosidade. Eles estavam perseguindo o apóstolo Paulo e os cristãos daquela época, porque para eles a religião verdadeira era o judaísmo, era guardar a Torá, guardar as leis de Moisés, aquilo que tinha sido determinado lá no início. Então, qualquer outra religião que surgisse era considerada como seita, como vimos, o Paulo, perseguindo os cristãos, porque o desejo dele era exterminar com esta seita e fazer prevalecer a religião secular, vamos dizer assim, porque já há muitos séculos existia
essa religião judaica. Então nós vemos aqui no texto áureo, registrado no capítulo 15, do verso 40 e 41, que diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imite, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. E o texto da leitura bíblica em classe está registrado em Atos capítulo 2, do verso 42 a 47, e depois capítulo 20, do verso 1 a 4, que diz o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sopatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquio e Trofimo. Então nós vemos aqui a leitura, 2 textos. Depois nós vamos estar recorrendo ao capítulo 20 para que a gente possa entender esse alvoroço aqui. E esse alvoroço ele aconteceu exatamente porque, com a chegada de Paulo, àquela cidade, eles tinham ali o seu ganho através da fabricação de ídolos. Você pode conferir aqui no capítulo 20, que vai estar tudo explicitado ali. E a partir do momento que eles começam a pregar o evangelho, aquelas imagens, aqueles ídolos que de uma certa forma era a fonte de renda da cidade, gerava economia para a cidade, e existia ali profissionais, os ourives, que se dedicavam à construção daquelas estatuetas, daqueles ídolos. Eles começaram a se levantar contra os apóstolos e a sua pregação, porque eles estavam pregando um Deus vivo. Eles estavam pregando ali um Deus que tem poder nos céus e na terra. Não estava dando crédito àqueles ídolos, porque nós sabemos o que a Bíblia nos informa acerca dos ídolos. E de repente eles fazem uma reunião, eu estou aqui parafraseando, eles fazem uma reunião e discutem, e eles dizem: olha, nós sabemos que os nossos lucros vêm da fabricação e da venda desses ídolos. Mas a situação chegou num ponto que está insustentável. Esse Paulo e as demais pessoas que estão com ele estão pregando esse evangelho sobre esse Deus desconhecido aí, invisível, e o povo está acreditando de tal forma que vai chegar o momento em que nós não vamos ter mais como fabricar isso aqui para vender, porque ninguém vai comprar. Porque se continuar assim, todo mundo aqui vai começar a acreditar no Deus que eles estão pregando. E a economia da cidade vem da fabricação desses ídolos. Então nós precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos aceitar isso. Isso está indo contra a economia da cidade. E Diana era uma deusa venerada pelo povo. Então foi quando tentaram calar a boca de Paulo e dos demais irmãos ali e levar diante das autoridades. E se você ler o texto, você vai perceber que no meio deles se levanta alguém que vai
contra aquela atitude daqueles ourives e consegue, vamos dizer assim, jogar um balde de água em cima daquela fervura e apazigua os ânimos, e Paulo, então, ele se despede e vai para a Macedônia, né, como está escrito aqui. Aliás, ele, e havendo andado por aquelas terras, exortando com muita, para a Macedônia, e saiu para a Macedônia. Então ele sai no meio daquele tumulto. Por quê? O que acontecia na prática é que Paulo, por onde ele passava, ele conseguia levantar um grande tumulto. Não era ele, Paulo, que fazia isso. Mas o inimigo, com toda certeza, levantava. E a maioria desses tumultos era provocado e causado pelos judeus, os irmãos. Tanto é que ele, aqui no texto, aqui no versículo 3, ele diz assim: e passando ali 3 meses, e sendo ali pelos judeus postas ciladas, ou seja, os judeus, os seus compatriotas, sempre estavam, né, arquitetando alguma coisa para poder pegar Paulo. E quando ele descobre essa cilada, né, ele, como deveria ir para a Síria, ele resolve mudar de ideia e volta de novo para Macedônia. Então ele sempre estava escapando das ciladas. Por exemplo, quando ele era para ser levado antes de ser levado para Roma, tentaram transportar ele, mas já estava ali tudo armado para matarem ele. E aí o menino ouve, conta e aí avisa, né, para as autoridades então manda um reforço e derruba por terra toda aquela cilada. Então Paulo, ele sempre enfrentou dificuldade na ministração do evangelho, mas uma preocupação ele sempre tinha, não só de semear a semente, mas também de discipular os novos crentes. E é o que nós vamos ver nessa lição, que aliás, o objetivo geral desta lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Pregar é bom, é salutar, mas ensinar é muito melhor, porque através do ensino é que a pessoa tem a compreensão total, né, daquilo que realmente precisa fazer. O primeiro ponto aqui nos objetivos é relacionar o apóstolo Paulo como discipulado bíblico, né? Relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E em terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Nós vamos estar vendo também na questão de missões transcultural. Como é que se faz isso, né? Então a gente tem conhecimento de algumas coisas erradas que aconteceram em outras culturas e que trouxe prejuízo para a igreja que enviou aquele missionário. Então, são coisas que hoje talvez já não aconteça mais, porque os cursos de missões, né, os preparos para as pessoas que vão para missões, eles abrangem a missão transcultural e automaticamente a gente sabe que a gente não pode mudar a cultura de um povo, de uma nação, de um país, de um povoado. Isso não pode. Então é necessário que a gente esteja dentro do contexto bíblico, fazendo a obra de Deus, mas respeitando a cultura dessas pessoas. O que é imoral e o que é moral é moral. Então eu não posso de maneira nenhuma querer levar o costume do meu país, né, a cultura do meu país para um outro país e chegar lá tentar fazer descer goela abaixo daquelas pessoas, porque não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, o objetivo é pregar o evangelho e Deus vai fazer a obra e aquilo que for coerente com as escrituras funciona e aquilo que não é coerente a gente deixa de lado, sem se intrometer na cultura de um povo ou de uma nação. Ok? Então, falei já aqui esse primeiro ponto. Então, na lição de hoje, irmãos, ela vai estar nos revelando a importância da igreja conjugar com equilíbrio a pregação evangelística com o ensino cristão. Este forma, enquanto aquela chama, o pastor Antônio Gilberto, saudoso mestre das Assembleias de Deus no Brasil, sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. O melhor espaço para isso é a escola dominical. E por outro lado também, é o que é menos frequentado, né? Então, eu não sei o que acontece, mas são poucas as igrejas, né, as denominações, podemos dizer assim, que têm uma boa cooperação na escola dominical. Na maioria,
dessas denominações, a frequência na escola dominical é muito pouca, como também nos cultos de ensino, chamados cultos de doutrina. Né? É muito pouca. Tem muitas denominações que, se a gente for analisar, vai ter muito mais gente no culto de ensino, no culto de doutrina, do que talvez num culto público, num culto de família, como a gente costuma chamar o culto de domingo. Né? Mas não é uma prática, não é uma regra geral isso aí. Então, tem igrejas que já nem abrem no domingo, durante o dia. Já não tem escola dominical. Então, só o culto à noite, lá pelas 18, 19 horas, 19h30, se abre para ter o chamado culto evangelístico, o culto da família. E o que nós vemos através da palavra de Deus é que o evangelho precisa ser pregado. Ele tem que ser pregado em testemunho a todas as gentes. Mas também é necessário que haja o ensino. Porque é através do ensino que a pessoa vai crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Até porque, irmãos, nós temos uma falha muito grande. Quando eu digo temos, eu estou abarcando todos os cristãos. A maioria dos cristãos só utiliza a Bíblia quando vai para a reunião. A semana inteira, se ele não for nenhuma vez na reunião durante a semana, a Bíblia vai estar na estante, em cima de uma cômoda, em cima de uma mesa, dentro de uma gaveta. Porque o nosso povo, infelizmente, não são todos, mas uma boa parte do nosso povo não tem o costume ou o hábito de ler. E a palavra de Deus, ela precisa ser lida. Ela precisa ser tirada da estante, da mesa, da cômoda, da gaveta. E a gente precisa, porque o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, como eu posso conhecer Jesus? Como eu posso ter uma comunhão com Deus? Como eu posso ter comunhão com o Espírito Santo se eu não sei nada do que está escrito aqui? E ainda, se isso não bastasse, eu não participo do culto de ensino. Eu não vou nos cultos de doutrina. Ah, mas eu estudo. Nesse período, durante a semana, eu não tenho como ir para a igreja porque eu estudo. Ótimo. Você tem uma desculpa. Ah, eu trabalho nesse período, eu trabalho das 14 às 22, então nos dias de culto da semana não tem como ir. Ótimo, excelente. A gente entende. Mas não são todos. Muita gente está em casa, às vezes vendo novela, vendo televisão, se entretendo com outra coisa, e deixando de ir para a casa do Senhor para aprender a sua palavra, para poder, junto ali, como os crentes bereanos, enquanto o irmão ali na frente, o obreiro, está ministrando a palavra, você está ali fazendo a sua anotação, está ali acompanhando versículo por versículo e confirmando se aquilo tem coerência ou não. É uma forma, irmão, de nós crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Hoje, quando a gente fala de discipulado, a gente tem nas igrejas, né, não sei se em todas as denominações, mas numa boa parte delas, existe um departamento chamado, né, Departamento de Discipulado Cristão. Então, a partir do momento que alguém aceita Jesus como Salvador, então alguém se aproxima dele, já faz a matrícula dele, e nos domingos ele tem uma sala, existe uma sala, geralmente ali a parte aonde se reúne aqueles novos irmãos para serem discipulados. E o discipulado é o quê? A pessoa vai conhecer sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, enfim, tudo que envolve aquilo que é necessário para que aquele irmão, ele quando venha se submeter ao batismo nas águas, para se tornar um membro do corpo de Cristo, ele precisa saber. Então tudo isso é ensinado para ele nesse discipulado. E isso é uma questão fundamental, inclusive defendida pelo apóstolo Paulo, porque na sua época a perseguição era muito grande, e essa perseguição não era somente a Paulo e aos seus companheiros de ministério, mas a todos quanto aceitavam Jesus como Salvador. Agora imagine Paulo pregando o evangelho, ganhando lá 6, 7, 10, 15, 100 pessoas para Jesus, e de uma hora para outra tem que ir embora, porque ele tinha um ministério aqui itinerante, como a gente vê na lição, e ele tem que ir embora para uma outra região, para pregar em outro lugar, e aqueles irmãos ficam ali: bom, e agora? Eu aceitei Jesus, e o que eu faço agora?
Fulano está me perseguindo, está dizendo isso, está dizendo aquilo, como é que eu me defendo? Eu fico quieto, eu escuto apenas e não respondo nada. Como é que faço? Então, a necessidade do discipulado é exatamente para preparar esses cristãos a se defenderem e a resistirem toda sorte de mal. Né? Resistir no sentido de estarem preparados para as ciladas do inimigo. Resistir, no ponto que eu falo aqui, não é a pessoa revidar. Ah, o camarada veio aqui, me jogou uma pedra, espera aí, deixa eu pegar esse camarada. Não, mas resistir na fé, sabendo que aquele que abraça a cruz de Cristo, ele está sendo crucificado com Cristo, e ele já não vive, mas Cristo vive nele, é o que Paulo nos ensina. Quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir, então você vê que Jesus não obriga ninguém a seguir a ele, mas ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Então, o negar a si mesmo é um termo que é usado para que as pessoas não crentes, como os que são crentes, entendam que nós já não pertencemos a este mundo. Estamos nele, mas não pertencemos a ele. Então nós agora pertencemos a Cristo. Se Cristo foi cuspido, apedrejado, levou paulada na cabeça, colocaram a coroa de espinho, deram a ele muitas chicotadas, ele arrastou uma cruz, foi crucificado, foi lancetado e morto. Nós não somos diferentes. Nós vamos passar por tribulações, vamos passar por esse calor da fornalha. E como cristão, nós devemos saber o nosso posicionamento diante de Deus. Né? Não revidar. Quantas vezes Paulo foi esbofeteado, foi apedrejado, arrastado pela cidade, foi dado como morto, foi aprisionado, sofreu. Enfim, existe uma série de coisas que Paulo sofreu por amor a Cristo. E uma das formas do discipulado era exatamente isso, preparar aqueles irmãos para resistirem firmes na fé e não se deixar bater pelas coisas que o mundo, com certeza, e até os próprios conterrâneos, como no caso de Paulo, iria fazer para que eles fossem expulsos, para que eles fossem entregues às autoridades, para que eles negassem o nome do Senhor, como o próprio Paulo fez na época que era o perseguidor de Cristo. Pois ele diz que ele forçou a muitos a blasfemar contra Deus e matou muitas pessoas. E isso não tinha mudado porque Paulo tinha se convertido. Pelo contrário, as perseguições continuaram. Outros Saulos se levantaram para poder fazer e continuar fazendo o que ele mesmo, Paulo, sofreu na pele. Ok, meus queridos irmãos? Então nós vemos aqui que na lição de hoje veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, é fundamental que essas pessoas, que os novos convertidos, sejam ensinados, sejam discipulados para adquirir, o caráter de Cristo, ou seja, para que o caráter de Cristo seja formado neles. E isso é tão sério e tão importante que o próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer, sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele se colocou como exemplo. Ele se coloca como exemplo entre Cristo e os novos convertidos. Olha, faça o que eu estou fazendo e vocês estarão sendo imitadores de Cristo. Porque eu sou um imitador de Cristo. Eu estou imitando Cristo, eu estou fazendo o que Cristo fez. E se vocês fizerem o que eu faço, vocês estão no caminho certo. Um outro ponto que nós vemos aqui, sem perca de tempo, é na questão das pessoas ou da formação daqueles que vão fazer esse trabalho de discipulado. Esse trabalho, ele tem que ser executado por pessoas que seja originariamente um cristão de verdade, que tenha testemunho diante da igreja, que tenha testemunho diante da sociedade, dos vizinhos, testemunho da família. Por quê? Porque ele vai estar formando caráter naqueles novos crentes, naqueles novos cristãos, através da sua vida. A sua vida
O seu exemplo vai falar muito mais alto do que o que ele disser. Então imagine só, uma pessoa sendo discipulada por alguém, aonde ele vai estar ensinando acerca de Deus, mostrando como deve ser, como não deve, o que deve ser fazer, o que não deve ser feito, e de repente aquele discípulo ou aquele aluno depara-se com o seu mestre fazendo coisas que não é permitido fazer, que está indo na contramão do que ele ensina, do que as escrituras preceitua. Ele vai causar um escândalo. Aquela pessoa vai dizer, olha, mas esse meu professor está dizendo que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que me desviar disso, tenho que me desviar daquilo, porque agora eu sou santo, porque eu sou, porque aconteço. E ele está fazendo isso? Como é que é isso? Os irmãos estão compreendendo? Então, a pessoa que vai cuidar do discipulado, se não for um obreiro, esse irmão ou essa irmã precisa ter testemunho de uma cristã autêntica e verdadeira. Tem que ter testemunho não só da igreja, mas da família e de todas as pessoas que a conhecem. Chegar para alguém e falar assim, você conhece fulano de tal? Fulano de tal a crente? Conheço. O que é que você me diz dela? Olha, é uma boa pessoa, é uma serva de Deus, e tal e coisa e tal. É assim que tem que ser, as pessoas vão dar testemunho. Agora, se essa pessoa ela não é sincera, ela não age dentro das 4 linhas, não é, do evangelho, porque isso agora virou jargão também, né? Jargão. Alguém falou, quem? O que você está falando? Fulana? Uma que diz que é crente, um fulano, aquele um que diz que é crente, que é pastor. Ah, aí já vai falar mal daquela pessoa. Por quê? Porque o testemunho dele lá fora não é bom. Então, como é que essa pessoa pode ser formada se a pessoa que ensina está com a vida desmantelada? Então, isso tem que ter um peso muito grande dentro das denominações hoje. Não se pode delegar o discipulado de uma pessoa, de um novo convertido, a alguém que não seja autenticamente cristão, que não seja uma pessoa que dê testemunho dentro e fora das 4 paredes da igreja, que tenha um verdadeiro compromisso com o Senhor. Então, precisamos estar atento a isto, irmãos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o evangelho não seja escandalizado. Nós vemos aqui que o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-lo, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então, tudo aquilo que eu já frisei aqui está sendo confirmado aqui no final desse comentário. Tem que ser crente, tem que ser pessoas idôneas e que esteja disposta, né, a se doar inteiramente em favor de um novo convertido. E doar, irmão, é algo que vai além, talvez, do pensamento de alguns. Porque, para muitos, ele vai doar esse tempo apenas no período da escola dominical, em que ele vai estar com aquela classe de novos convertidos ali para o discipulado. Mas aqui está dizendo é que você vai se doar o tempo todo. Aquele discípulo, ele vai chegar em momento, na sua caminhada cristã, no seu processo de amadurecimento, que ele vai precisar de uma palavra, de um conselho, ele tem uma dúvida, ele precisa esclarecer, e ele vai ligar para quem? Ele vai ligar para o seu discipulador. Então você tem que estar pronto para atendê-lo, para conversar, para orientar, sabe? Então você vai se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Eu
conheço um trabalho realizado por uma denominação que eles fazem isso lá. Toda vez que alguém aceita Jesus como Salvador, o líder daquela denominação, ele escolhe lá um casal, né? Se for uma pessoa adulta, no caso, ele escolhe um casal e entrega aquela pessoa como um filho adotivo. Fala, olha, esse agora é o seu filho adotivo. Eles usam esse termo. Então, a partir daquele momento, aquele casal vai trabalhar no discipulado daquele irmão ou daquele casal. Se é um jovem, um moço, ele escolhe lá alguns moços ou os líderes, fala, esse aqui é o seu filho adotivo. Você agora vai cuidar dele. E eles passam a trabalhar, se é uma moça da mesma forma. Então, eles têm lá essa estratégia. E pelo visto funciona, porque existe aí um trabalho bastante desenvolvido, muita gente, e eles se apegam a isso mesmo, né? Passa a ter uma relação estreita com aquela pessoa, com aquele casal. Ele passa a ser como se fosse da família daquela pessoa. Eles adotam. E aí eles vão observando, né, as atitudes daquele novo cristão e vão trabalhando. Exatamente, irmãos, o que aconteceu com Áquila e Priscila quando recebeu Apolo. Apolo era, se você ler, você vai entender que Apolo já era um cristão que tinha sido ganhado para Jesus através de João Batista. Através da mensagem de João Batista, Apolo aceitou Jesus. Se tornou um exímio obreiro, se tornou um eloquente pregador do evangelho, mas tinha muita coisa que ele não entendia ainda. Então foi através de Áquila e Priscila que ele começou a ser instruído e ele, dentro da sua humildade, ele aceitou, humildade e simplicidade, ele aceitou as correções que vieram, aceitou as orientações que vieram por aquele casal e o fruto que ele pôde produzir para Deus foi fenomenal. Então, da mesma forma, essa denominação, não vou citar nome por questão de ética, ela age. Então, dependendo de quem aceita Jesus como Salvador, eles preparam ali alguém, um casal, para adotar aquela pessoa como se fosse um filho adotivo. E a partir dali, aquele casal vai cuidar do ensinamento daquela pessoa. Eles se coloca 100% à disposição daquela pessoa. Se a pessoa não tem como se locomover para a igreja, eles vão buscar na casa da pessoa, traz para a igreja, leva de volta. Qualquer reunião na igreja, eles estão sempre ali com o seu filho adotivo, acompanhando o trabalho e orientando, sentando junto com aquela pessoa, passando as informações daquilo que aquela pessoa não entende. E isso é importante, aconteceu com Apolo, ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no ponto 3, para não alongarmos muito, nós vamos ver que a pregação para os seus irmãos, né, sobre a pregação para os seus irmãos, aqui o discipulado com pessoas de outras culturas, que é o ponto que nós já abordamos no início, diz aqui que no livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam as palavras. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então, em outras palavras, cumprindo o ide do Senhor Jesus, o evangelho não podia ficar restrito apenas aos judeus. Então, esse evangelho precisava ser pregado em testemunho a todas as gentes. Foi o que Jesus determinou. E agora, com a conversão de gregos, gentios, judeus, enfim, pessoas de outras etnias, surgiu um problema. E um dos problemas que surgiu, talvez o mais grave de todos eles, foi na questão da circuncisão. Na questão de todas as pessoas que quisessem fazer parte dessa nova religião que surgia, que estava vivendo em meio a uma perseguição severa, era que eles se tornassem judeus. E para se tornar judeus, eles tinham que passar pelo processo da circuncisão. E isso só foi resolvido, só terminou
quando da reunião ou do concílio que houve lá em Jerusalém, aonde o irmão Tiago, Tiago, irmão de Jesus, e os demais apóstolos, após ouvir e debaterem sobre a questão, decidiram que não se iria colocar nenhuma imposição sobre os irmãos gentios, mas que eles simplesmente observassem algumas coisas, que era comer coisa sacrificada a ídolos, questão da idolatria, coisas imorais, mas quanto vestimenta, circuncisão e etc, etc, isso não precisava. Então, ficou fundamentado que a salvação que Jesus traz para o povo de Deus em todas as épocas, em todas as eras, é por meio da graça, por meio da fé. É um dom de Deus. E Paulo diz que a nossa circuncisão não é no prepúcio, mas é no coração. Ok, meus amados irmãos? E a mesma coisa acontece no que diz respeito a missões transcultural. Como eu falei a princípio, irmãos que foram designados por denominações para pregar em outros países, para serem missionários em outras etnias, chegaram lá tentando implantar os costumes da sua igreja local, aqui no país, e houve uma grande confusão, porque a turma lá, e vamos citar, na região de África, por exemplo, o povo lá tem uma cultura. Irmãos, aquele povo, quando eles começam a cantar, eles cantam 14, 15 horas sem parar. Eles cantam e dançam. Agora, como é que você, sendo missionário, vai chegar e vai querer mudar esse costume e essa cultura desse povo? Não tem como. Vamos cantar? Vamos. Eles cantam e vão emendando um hino no outro ali, vão cantando e vão dançando, e eles têm alegria, eles têm jeito. Então não tem como você mudar. Eu digo isso porque eu já vi acontecer. Aí você chega, por exemplo, lá no país onde as irmãs, as mulheres têm que usar aquela burca, aquelas coisas lá. Como é que você vai chegar lá e querer mudar o costume daquele povo? Mudar a vestimenta daquele povo? Então são coisas, irmãos, que precisa ter coerência. O evangelho precisa ser pregado. Quem faz a mudança e a transformação é o Espírito Santo. Aquilo que não está inserido nas Sagradas Escrituras não pode ser colocado ou pregado como sendo Escritura, como sendo Bíblia. Porque existem costumes, usos e costumes criados por organização, e existe a doutrina bíblica. E o que é coerente é plausível. Mas o que é incoerente não pode ser adotado como sendo doutrina de Deus e ordem de Deus. Porque os judeus têm um costume, os brasileiros têm um costume, têm uma cultura, os africanos têm uma cultura, e cada etnia, cada país no mundo tem uma cultura. E isso precisa ser respeitado. Então, como é que pode os judeus naquela época querer que os gentios se submetessem à mesma coisa que eles se submetiam e observar toda a lei e os profetas como eles observavam? Isso não tinha nenhuma lógica. Então, por isso, houve essa discrepância, houve essas confusões, mas no final, o nome do Senhor foi glorificado. E hoje temos a liberdade de sermos um povo comprado pelo sangue de Cristo, um povo especial, zeloso de boas obras. São muitas denominações no Brasil. Todas elas estão pregando o Evangelho. Cada uma no seu estilo. Mas eu, particularmente, não posso dizer que essa ou aquela denominação é salva, ou que essa ou aquela denominação não é salva. Porque quem salva é Jesus. Quem conhece o que está no meu íntimo, no teu íntimo, no íntimo de todos nós, é o Senhor Jesus. Então eu não posso e não tenho direito de julgar ninguém pela aparência ou pela maneira de ser. O que nós devemos colocar em tese e em prática aqui é o que a Bíblia preceitua através do que está escrito pelo apóstolo Paulo. Na questão do discipulado, que é o cerne central desta lição, é colocar pessoas que são verdadeiramente crentes, que têm amor a Cristo, que dê bom testemunho, alguém que possa ser exemplo dentro e fora da igreja. Então essa pessoa, ela tem condição de ensinar outro. Como no caso dessa denominação que citei, que levanta pessoas que eles conhecem, que sabem que tem gabarito para poder ensinar, para poder conduzir aquele novo cristão. Então eles entregam para ele como se fosse um filho. E eles são responsáveis pelo fortalecimento, pelo amadurecimento e pelo crescimento espiritual daquela pessoa. Ok, meus amados irmãos? Então, esta é a lição de hoje.
Espero que o Espírito Santo fale mais forte no teu coração, que ele te oriente. Se ficou alguma dúvida, nos faça, aquele comentário, nos pergunte, estamos aqui para responder. E se Deus quiser, estaremos de volta numa próxima oportunidade. E não esquecendo daquele nosso compromisso, você que tem nos acompanhado e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos, irmãos, familiares, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Ok, meu querido? Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.